referência do que nós estamos falando nesses últimos dias. Como os irmãos sabem, hoje o que mais se fala, o que mais se falando no mundo agora, o que está mais repercutindo nas redes sociais, o que está mais repercutindo nas noticiários, o que está mais repercutindo nos canais de televisão, o que mais chega às mesas dos grandes homens da terra, no caso, presidentes, reis, monarcas, ditadores, é a notícia hoje da escolha do novo Papa. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver conosco, pastor? O que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver, porque os acontecimentos têm a ver com as profecias, tanto do lado do mundo, ou tanto do lado da igreja. Para a noiva do Senhor Jesus Cristo, não resta mais nada a revelar-se para ela, não resta mais nada a ser revelado para ela. A única coisa que falta cumprir para a noiva é só o ato, não tem mais nada. Para a noiva não existe nenhuma profecia, nenhuma escritura a mais para a noiva, para que possa cumprir na noiva, a não ser o rapto, a não ser o arrebatamento, a não ser a escritura que fala do arrebatamento, a não ser a escritura que fala do rapto. Porém, lá para o mundo, existem muitas profecias ainda para que seja cumprido. Lá fora. Então, como foi falado, mostrado hoje, a escolha do Papa, e como eu tinha ensinado naquele outro dia, mostrado dentro de um estudo, das quais falamos sobre o último Papa, mostrando sobre os reinos, que começou com a cabeça de ouro, Nabucodonosor, depois os ombros, os braços ali, prata, falando dos medos e persas, depois a parte aqui, eu esqueci o nome que fala, que veio a parte de bronze, que foi Alexandre o Grande, Grécia, depois as duas pernas, Roma, ferro, oriental e ocidental, das quais se misturaria com o barro, tendo os 10 dedos, 10 reis, das quais reinaria e teria o poder igual a esse, o poder de uma hora também, seria dado a eles. Então observe que nós tivemos hoje, e na parte dos irmãos, na parte das redes sociais dos irmãos, da mensagem, pastores, igrejas da mensagem, não se falou outra coisa também sobre o parágrafo 87 e 88 da mensagem Atos do Espírito Santo. Uns fizeram votos de áudio, de vídeo, do profeta Romano, falando sobre isso. Eu até falei, não sei se falei no grupo da igreja, se falei no grupo de pastores, semana passada, que nós estávamos discutindo somente esse lado. E aí, eu até falei assim, porque o profeta Romano diz na mensagem Atos do Espírito Santo, parágrafo 87,
ele fala assim: eu creio que num destes dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos. Bom, a palavra trazido aqui que o profeta quis dizer é surgido, levantado, trazido ou levantado ou surgido dos Estados Unidos para ser colocado ali conforme a profecia. Que profecia é essa? A profecia de Apocalipse 13. Os dois chifres, poder civil e eclesiástico. Poder civil você já sabe, já ensinei isso aqui. Poder civil, a besta que emerge da terra já tem. Porque em Apocalipse 13 são dois poderes que se levantam. Um é um poder que se levanta no meio do povo, é o mar, isso é Roma. E vi uma besta que se levantava do mar, que emergia do mar. Mar, se águas, diz o profeta, representa pessoas, mar é densidade, é multidão de pessoas. Então a besta, de Apocalipse 13, que se levanta no meio do mar, é Roma. Esta besta de Apocalipse 13 é a grande prostituta de Apocalipse 17. É aquela besta que está rodeada por 7 montes. Que está rodeada por 7 montes, que é Roma. Roma está dentro de 7 montes. Mas a besta que emerge da terra, ela tem a aparência de um cordeiro. Falava como um cordeiro. E tinha 2 chifres. Um era poder civil e o outro era poder eclesiástico. Mas só que esse cordeirinho, depois de um tempo, depois de ganhar esse poder, começou a falar como dragão. E esses 2 chifres, poder civil e eclesiástico, que é levantado da terra, é Apocalipse 13, é Estados Unidos. Estados Unidos, Apocalipse 13. A besta que emerge da terra. Mar é uma coisa, terra é outra. E, no entanto, Roma não tem poder civil e eclesiástico. Quem tem é os Estados Unidos, através da ONU, poder civil. Quando o Concílio Mundial de Igreja for levantado nos Estados Unidos, aí é o poder eclesiástico. Então os 2 chifres está caminhando para isso. Está caminhando exatamente para isso. Por que eu não queria que ele transmitisse essa mensagem? Porque tem muita coisa que às vezes muitas pessoas lá fora podem ignorar e blasfemar e ridicularizar. Isso que estou falando aqui não é para incrédulos, é para crentes. É para aqueles que têm estômago, que pode ouvir e comer o alimento de Deus da hora. Amém? Vocês estão entendendo? Então veja bem, preste bem atenção no que vai ser dito aqui. O Papa americano, pois havia uma profecia. Essa profecia está dentro de Apocalipse 13, é isso que muitas pessoas não entendem. Ele diz: conforme, de acordo com a profecia. E depois disso formará uma imagem, a besta. Então veja bem, quero que os irmãos pensem, porque domingo eu quero falar em outra linha. Porque quando o profeta diz assim, presta atenção, repito aqui para você. Quando o profeta disse, quando esse novo Papa for trazido dos Estados Unidos, de acordo com a profecia, eu até disse no grupo, o fato do irmão Lembrando dizer trazido dos Estados Unidos não quer dizer que seja um Papa levantado no sentido da ordem cardeal trabalhando. Porque o Papa que foi levantado agora, esse Papa que foi escolhido, ele é de nascença americana.
mas ele não estava exercendo o cardealismo nos Estados Unidos. Ele ficou a vida toda no Peru. A vida toda no Peru. Ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Porém, a vida toda ficou no Peru, trabalhando lá na Eucaristia, Sacramentos. Mas ele é americano. E eu disse para os pastores: talvez não é necessário, talvez a profecia não tenha nada a ver, quer dizer que seja um cardeal em exercício. Um cardeal que esteja exercitando o exercício nos Estados Unidos. Ou seja, que foi um cardeal dos Estados Unidos, foi lá para Roma para votar e fazer o conclave e ser votado e ganhar. Mas pode ser de natureza, pode ser de nascimento, que ele nasceu lá. É um americano. Amém, irmãos? É um americano. Bom, então hoje foi eleito bispo de Roma. Engraçado, um cardeal para ser cardeal tem que ser bispo primeiro, para depois ser cardeal. Depois que ele vira papa, bispo de Roma, voltou a ser bispo outra vez. Profetizou isso. A data? 1954. 1954, 19 de dezembro. Então veja bem. Então observe, preste atenção para vocês entenderem. Então o Papa hoje foi eleito o bispo de Roma, isto é, o bispo dos católicos, o Pontífice Romano. Nós tivemos aí esses dias atrás, desde o dia 21, que foi a morte do Papa, nós tivemos aí muitas conspirações. Muitas conspirações. Conspiração aqui, conspiração aqui, conspiração ali. É o negro, é isso. Tinha placar, tinha vendas, tinha apostas para ver quem era. E colocou 6 calistas, dos mais bem cotados: um africano, um húngaro, dois romanos, 2 da Itália e o outro que esqueci lá das Filipinas, um filipino. Esses estavam cotados. Quem surge? Desconhecido. Quem surge desconhecido? Foi igual a 2013. 2013 está lá, uma tabela. Vai ser isso, vai ser apostando. De repente, Francisco, Argentina, ninguém está esperando. Então observe para vocês verem que aqueles que eles dizem ser o sucessor de Pedro, sabemos que isso é uma grande mentira, não é verdade? Nós sabemos que isso é uma mentira do diabo. Pedro nunca foi em Roma. Pedro nunca morreu em Roma. Nós falamos aqui outro dia no estudo. Agora, a profecia de Apocalipse 13 é a chave. É aqui que é a chave. É o cumprimento da profecia. Porque, como nós falamos hoje no grupo de pastores, nós conversamos bastante. Inclusive, deixa eu dormir. Nós conversamos bastante. Então, assim, se na verdade, presta atenção, isso foi, e não foi só no Brasil, não foi só no Brasil que hoje, como se diz, foi viral, postando sobre esse parágrafo 87, 88, de Atos, foi no mundo inteiro a mensagem. Até os Estados Unidos, lá no Brasil, postaram esse parágrafo, dando a entender que a profecia. Amém, irmãos? E aí os pastores falaram assim: se cumpriu, se nós estamos dentro dessa visão, porque é uma visão, é uma profecia. Então tem duas coisas: visão e profecia. Então nós nesse momento estamos dentro, não nós a noiva, mas o mundo em si está dentro de uma visão e dentro de uma profecia. Amém, irmão? Está dentro de uma visão, dentro de uma profecia. Aí o pastor gosta de brincar muito assim: então devemos, então nossas barbas têm que estar de molho. Então nossas barbas têm que estar de molho. Aí outro vai brincar, então quem é sujo deve sujar mais ainda. Quem é limpo deve limpar mais ainda. Quem é santo deve se santificar mais ainda. Quem está dentro procura não sair. Amém, irmão?
Quem está quente, procure não se esfriar. Porque chegou o tempo. Chegou o tempo. Nós já estamos no limite do limite. Nós estamos no limite do limite. Billy Paul já morreu, já passou. Billy Paul já passou. A era da idade da igreja já passou. 117 já passou. Estamos no limite do limite. Billy Paul já foi. A idade da igreja menor, da era menor, já passou. Já passou. Já tem mais de 70 anos. Já tem mais de 70 anos. Faz as contas para mim. 63 para 2025. Dá quantos anos? 63. O dia que os seres foram revelados. Em fevereiro de 1963. Até chegar a 25. Se chegou a 70, é o ano de cativeiro. O ano 70. 70 quer dizer cativo. Cativeiro. Então observe bem. Estamos além do limite. Estamos além do limite. Aí um pastor não, me lembrou uma coisa hoje no grupo. Vocês lembraram? Vocês lembram que o Donald Trump mandou fazer uma investigação do Fort Knox? Do Fort Knox? Quem é que é Fort Knox? Fort Knox é o cofre, uma casa grande, gigante, onde tem o ouro dos Estados Unidos. Porque estamos suspeitos que o ouro sumiu. Que o ouro sumiu, a única reserva que os Estados Unidos tinha. E o que o profeta falou lá atrás? Quem já leu isso? E o que o profeta falou? Ele diz: a única reservinha que nós temos é o ouro. E aí o Donald Trump agora vai investigar ver se o ouro está lá. E o ouro não foi encontrado. Aí o irmão falou o seguinte: e agora? Como é que vai fazer? O pastor disse: e agora como é que vai fazer? Porque os Estados Unidos vai precisar do dinheiro. Está lascado, está quebrado. Tesouro norte-americano. Os Estados Unidos está querendo se levantar atrás de tarifas. Está querendo se levantar atrás de tarifas, para voltar ao que era antes, e não vai conseguir. Alguma coisa terá que forçar os Estados Unidos a inclinar para Roma. Alguma coisa vai ter que forçar os Estados Unidos para poder ajoelhar para o Papa. E o que é? Aí eu falei: tem que ser uma grande catástrofe. Tem que ser uma grande catástrofe. Porque agora está todo mundo indo para lá para se acertar com ele e conversar com as tarifas baixar. Mas na hora que o impacto vier nos Estados Unidos, que é o grande terremoto, ele que vai ter que dobrar os joelhos para pedir ajuda. E quem tem tudo ouro? O ouro todo está em Roma, não é, irmão? O ouro todo está em Roma. E Roma não vai ajudar se não tiver uma coisa por trás. Só vai ajudar por trás. Roma nunca ajudou sem antes ter alguma coisa de trás. Então observe bem o que vai acontecer. Preste atenção. Preste atenção. Aí vem, porque certo assunto tem que ser pastor. Uma igreja difícil. Mas eu sempre deixo escapar alguma coisa da igreja. Vejam bem. Muitas pessoas têm a ideia do seguinte: o Papa entrou, acabou. Não é assim não. Aí as pessoas dizem: é o último papel da profecia, então já vai começar. Não é assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Presta atenção. Uma pessoa perguntou para mim assim: pastor, se ele é o último Papa da qual vai manifestar a besta, porque as pessoas pensam que o Papa é a besta. Não, e agora ele é o bispo. Quando o diabo entrar nele, se torna a besta. Muitas pessoas não entendem isso. A besta é o diabo. A besta é o diabo. Ele agora é o bispo, sendo influenciado pela doutrina católica, que é um espírito errado. Mas na hora que o diabo entrar nele, aí sim se tornará a besta. Já passamos do anticristo há 2 anos atrás, lá atrás, o anticristo. Pedro mesmo, João mesmo por isso. Foi nos dias que o anticristo vinha, vai cair no nosso meio.
já está desde o princípio, que é anticristo, é antipalavra, tudo que é contra a palavra é anticristo. Depois aquele espírito se tornou coroado através da doutrina, foi coroado sentando no trono, 325, ali se tornou falso profeta, e desde lá era falso profeta, desde lá, desde 325 até hoje, Papa após Papa é falso profeta. Quando o último Papa entra aqui, que propositalmente é esse agora, o último da profecia, aí, num certo tempo, o seu ministério, ele hoje é Papa, isso, normal. Mas aí, é como, vou dar um exemplo, vamos supor, nasce Jesus hoje, cumpriu a profecia, certo? Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, Lucas 2,11, cumpriu uma profecia, mas não quer dizer que ele trabalhou o trabalho agora, demorou 30 anos para começar a fazer o trabalho, me entendendo, irmão? Demorou 30 anos para o Espírito Santo descer e tornar ele Cristo. Então, quando o Papa agora é elegido, o bispo de Roma agora, não quer dizer que logo as coisas começarão a piorar, porque é necessário algumas coisas acontecer. Não é que vai demorar, vai ser constante, vai ser coisas constantes. Por exemplo, quer ver? Vou te mostrar aqui. O Papa Francisco ia participar disso aqui que eu vou falar para vocês. No dia, quer ver? Em agosto ou julho? Em agosto. Ia participar. Mas como morreu, não vai participar. Aqui vai ser agora, esse agora. É esse que vai participar agora. Olha só. Nicéia 225. Ou seja, Nicéia 2025. Viver juntos a fé apostólica hoje. Isso não tem uma igreja católica. O Conselho Mundial de Igrejas, CNI, está planejando um ano de atividades em 2025 para marcar o centésimo, será que é, aniversário do primeiro concílio ecumênico em Nicéia, em 325. É 1700, não sei como é que fala isso. Eu vou até 17º, 60º, mas esse aqui eu não consigo falar. Aniversário do primeiro concílio ecumênico de Nicéia em 325. Um momento chave na história da fé cristã e para a jornada ecumênica. Será no Egito, em agosto, no Egito, no centro, ou julho, no centro de atividade da CNI. Em 2005 estará a realização da 6ª Conferência Mundial sobre Fé e Constituição. Será reunido todos os líderes das igrejas e teólogos de diferentes tradições, além de envolver uma nova geração de ecumenistas. A 6ª Conferência Mundial abordará o tema onde agora a unidade tem que ser visível, a partir dos pontos de vista inconectados da fé, missão e unidade. Juntamente com a 6ª Conferência Mundial sobre a Fé e Constituição, o Conselho Mundial de Igrejas está planejando atividades para marcar o aniversário de Nicéia, com igrejas e membros de outras comunhões cristãs mundiais, organizações nacionais, regionais, instituições teológicas e ecumênicas lá no Egito. Estão entendendo? Estão construindo. Já está construindo. Agora, para comemorar o quê? O concílio de Nicéia primeiro. Você vê? E o que aconteceu com o concílio de Nicéia? O que aconteceu com o concílio de Nicéia? Foi a reunião ecumênica, foi o ecumenismo levantado. Os irmãos estão entendendo, irmão? Veja como é que está tudo próximo, tudo pertinho, tudo. Vejam bem. Então, observe para vocês verem que nós estamos vivendo nesse período sofrido. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Se aquele Papa das Filipinas fosse eleito, aí eu largava a mão, aí não era tempo de profecia, porque o das Filipinas é liberal, ele apoia os gays, ele apoia o LGBT, ele é isso, ele é outro. Das Filipinas, é aqueles que estavam cotados. Mas como foi esse americano que é ultraconservador, ele quer as coisas do jeito que era antes, ele é ultraconservador. Então, o que o ultraconservador disse? Qual foi o que ele disse? Ele disse que a igreja deve voltar ao que era antes. Vocês estão entendendo, irmão? Ele disse: vai ser um custo muito alto. Veja
atenção. Corrigindo aqui, eu quero corrigir aqui uma coisa que eu falei na pregação. Presta atenção. Porque assim, presta atenção. Mesmo a noiva não vai estar aqui. Presta atenção, aí está o segredo. A noiva não vai estar aqui quando o início do ministério da bênção começar. Porque quando o diabo descer no homem santo, que se diz santo bispo, ele não vai agir como demônio. Ele vai agir como político. Ele vai tratar de paz. E mesmo assim é o diabo que vai encarnar nele. Mas a noiva não vai estar aqui nesse período. Quem entendeu, irmão? Muitas pessoas vão pensar assim: engraçado, a noiva desapareceu no tempo bem bonzinho do Papa. No tempo bem bonzinho dele. Porque ele vai, primeiro, ele vai enganar as nações. E as nações vai pensar que ele é o Salvador do mundo. E vão até dizer que ele é o Messias. Sendo que o Messias nem quis internar de dia, é só na terra de dia. Amém, irmão? Então vai colocar ele lá em cima como o Salvador do mundo. Olha como é que ele é bonzinho, apaciguando guerra. Olha como é que ele é bonzinho, apaciguando isso. Olha só, fazendo Putin e Trump abraçar, fazendo Putin e Zelensky se abraçar, fazendo todo mundo se abraçar, pagando as dívidas. Olha que bonzinho, olha pagando de todo mundo, olha só. E todo mundo fala na igreja católica, olha só. Porque ele vai trabalhar dessa maneira, ele vai se apresentar como um falso Messias. Quem está entendendo, irmão? Mas mesmo assim a noiva não vai estar aqui, porque o Espírito de Deus aqui embaixo da noiva não pode estar junto com o Espírito do diabo. O Espírito de Deus sobe e o diabo desce. Entendeu, irmão? Encarna no homem. Quando encarnar no Santo Papa, vamos supor, suponhamos que seja de noite, ele está dormindo lá na sua catedral lá de Santa Sé, vamos supor que ele está dormindo lá, e o diabo entra nele, ele levanta de manhã tomando um café normal, escrevendo, falando, normal, sem nada ter pensado, não tem nada. Não é como o demônio das pessoas sai babando e jogando, não é assim não. Estão entendendo, irmãos? Ele vai fazer um trabalho normal. E aí que ele coloca a política para fora, aí ele vai começar a fazer as nações. Então tome cuidado, porque se você vê algumas ações do Papa como sendo bom bastante e parando isso e parando aquilo outro, pode ser um perigo de pensar que você ficou para trás. Estão entendendo, irmãos? Porque a noiva não vai estar aqui nesse período. A noiva não vai estar aqui. Porque antes que o diabo entre nele de vez, a noiva terá que passar por uma pressão. E não é a pressão do diabo do Papa, é a pressão do próprio Papa. Eu não consigo. Só quando o diabo entrar nele mesmo, aí começa os 3 anos e meio. Quando começar os 3 anos e meio, aí acabou. 3 anos e meio é o limite para o mundo, não para a noiva. Porque nesse período a noiva não vai estar aqui. Amém, irmão? Não vai estar aqui. Então a noiva vai ter uma pressão. Deixa eu ver que a noiva vai sofrer pressão, não pela besta, porque aí estaria o diabo na terra e Deus também. 2 ministérios ao mesmo tempo, não pode. Porque a noiva é um bispo de Roma, não vai ser assim. Então a perseguição vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Concílio. Começa aqui, ó. Todas as religiões juntas aqui. E aí vem aqui no final exigindo a fé e a crença na Trindade. Está vendo? Vai ser uma perseguição. A noiva vai passar por um aperto primeiro, diz o profeta. Vai passar por um aperto. Só que o profeta não especificou que tipo de aperto seria esse. Porque aperto eu passo nos dias, eu minha parte, passo no padrão. Aperto nós estamos passando. Agora, que tipo de aperto seria isso? Seria um aperto espiritual. Seria um aperto de adoração. Quem está entendendo? Aí o profeta disse: num dia desses vocês vão chegar. Ele disse: quando vocês vão chegar, é porque o rápido não chegou ainda. Num dia desses vocês vão chegar no tabernáculo, você está fechado. O rápido não chegou. Esse será o aperto de adoração, livre adoração.
vai ser um aperto primeiro. A noiva vai passar por um aperto. E esse aperto não é nem a besta ainda dentro do homem. Será a política dele como bispo de Roma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, quando o diabo descer e entrar nele, a noiva já não está aqui mais. A noiva não vai estar aqui mais. Não vai estar. Ainda dali agora é só 3 anos e meio. Acabou. Acabou para o mundo. 3 anos e meio. Com 3 anos e meio direito cravado. 1260 dias. Cravadinho. 42 semanas. Cravadinho. 3 anos e meio. Um tempo, metade do tempo, 2 tempos. Diz Daniel. Vocês estão entendendo, irmão? Então é isso aí. O que nós estamos fazendo? Veja, quem já colocou um copo debaixo do filtro, ligou o filtro e abriu a catoneira e viu e ficou assistindo a água entrar, a água subir. E quando está, se você olha para trás um pouquinho, a água derrama. Já aconteceu isso várias vezes com você? Você deixar de água, sabe? Quem já colocou um leite no fogo e você virou um pouquinho o leite? É a mesma coisa agora. Nós não podemos fechar os olhos, ficar com os olhos abertos, amém, irmão? É a mesma coisa agora, é ficar com os olhos totalmente abertos. Totalmente abertos, totalmente abertos. Então, é a hora, quando eu digo abertos, é a hora de nós colocar o nosso nível espiritual na linha certa. Amém, irmão? O que eu digo com isso? O que eu estou querendo dizer é hora de nós colocar, é hora de nós olhar para dentro, olhar para a lamparina e ver se está faltando azeite mesmo. Porque o azeite vem com oração, vem com jejum, vem com leitura, vem com cultuar, vem com ser fiel à palavra, vem com tudo, amém, irmão? Vem com tudo. Então é melhor olhar para dentro de nós mesmos e ver dentro de nós aonde está a falha. Aonde está a falha? Como diz o apóstolo Paulo, para que naquele dia não seja pegos de surpresa. De surpresa. Então observe bem que nós estamos vivendo no limite dos limites dos limites dos limites. Nós estamos vivendo no limite dos limites. Como eu disse para vocês, para a noiva não resta mais nada a não ser o arrebatamento. Não tem mais profecia, não tem mais escritura. Tudo que era para dar para a noiva já foi dado através da mensagem da hora. Só falta o arrebatamento. Você sabe que falta o rato da noiva. Agora falta algumas coisas para cumprir lá fora, aonde a noiva está vivendo nesse mundo ainda. Como no caso hoje, de acordo com tudo que nós ouvimos, tudo que nós assistimos, a profecia hoje foi cumprida nesse sentido. Mas aí eu quero dar outra versão domingo. Porque, vejam bem, uma coisa é se levantar um papa com natureza americana, e outra coisa é levantar um papa em exercício na América. Estão entendendo? Quando o papa morreu, com 30 minutos, todos os cardeais do mundo têm que ser chamados imediatamente para Roma. Deixa todos os seus trabalhos. Só que o cardeal que foi eleito hoje não saiu, não pegou um avião dos Estados Unidos, fez check-in e foi embora. Não, ele não saiu dos Estados Unidos, ele saiu do Peru. Ele saiu do Peru, mas é americano. Quem está entendendo? Mas é americano. E se for um que tem que ser exercício? E se for um que tem exercício dentro dos Estados Unidos? E se for de natureza americana, nacionalidade? O profeta não deu detalhes. Só falou que era americano, amém, irmão? Não deu detalhes. Então nós estamos vivendo um tempo limiar. No limiar. Então, então o novo Papa, esse Papa, cumprindo a profecia, não, acabou. Não resta mais nada.
e você percebe que a seta está baixando, e aí você fica de olho nela para ver se aparece a bolinha azul, a bolinha vermelha, a bolinha amarela. E quando a bolinha amarela aparece, mostra que você não está cheio, você está na reserva. Você está na reserva. Quantas pessoas que colocaram gasolina no seu carro, começou a dirigir, começou bem na mensagem, cheio, e agora na reserva? Está sem nada. E pensa que vai longe com isso. Não, quando chega na reserva não vai muito longe, irmão. Quando o carro chega na reserva, a primeira coisa que você faz é pôr o posto primeiro e você abastece. Amém, irmão? Nosso depósito não pode estar vazio. Não pode chegar no vermelho, não pode chegar naquela luzinha. Porque é um sinal de perigo. Ou você coloca gasolina, ou você fica na escada, ou você fica no caminho, ou nós enchemos esse tanque, ou ficamos para trás, ele vai encher esse tanque. Amém, irmão? Vai encher esse tanque. Estamos nessa hora, nesse linear. Veja, outra coisa interessante que aconteceu. Presta bem atenção. Como eu disse, há muitas teorias, há muitas conspirações. Essa palavra é difícil para mim, minha mente. Conspirações. Então vamos lá. Você sabe que apareceu um tal de Armé de Chilapa lá, pronunciando ele ser o Cristo. Vocês viram? Alá, Machamé, e ó, milhões e milhões de seguidores atrás dele. Milhões. Ele é natural dos Estados Unidos, mas vive na Arábia. É muito milionário. Tem um amor, eloquência, fala bem, aquela coisa toda, e muitos seguidores. Aí, depois da morte do Papa, ele dizia que ele era mais do que o Messias, mais do que isso, mais do que o outro. Ele dizia: eu vou dar um sinal para você lá no Vaticano. E ele dizia que era o último Papa. Ele dizia que era o último Papa. E vou dar um sinal para vocês lá no Vaticano. No dia que ele falou isso, não foi à noite, o que aconteceu no Vaticano? O que aconteceu no Vaticano? Um monte de garça e pombas brancas começaram a voar em cima da Praça da Sé. Aí o povo, o povo, depois um tanto de pomba branca. Aí quando foi hoje, ontem à noite, na hora que o carmelengo fecha as portas do salão principal da Capela Sistina, o que eles viram e filmaram? Ninguém estava vendo olho nu, mas a câmera pegou, como se fosse uma corrente, uma serpente, cabeça, uma fumaça negra, vindo na Capela Sistina por cima e entrando pelo bairro da Alta, entrando na Capela. Veja só. Então, em meio a vários acontecimentos. E aí vem as conspirações, muitas conspirações. Então, observe, aí teve aquele negócio de Papa Negro, teve aquele negócio todo, então, tudo isso foi lançado. E nós explicamos o que é Papa Negro no sentido da linhagem do Papa Francisco, da linhagem dos jesuítas e tal, que não calça vermelho e tal, é tudo preto. Mas as pessoas não sabem. Então, aí quando foi hoje, a eleição do Papa caiu por terra. A profecia de São Malaquias caiu por terra. Nostradamus. E o povo tudo atrás de Nostradamus, tudo atrás de São Malaquias. Vocês estão entendendo, irmão? Tinha até gente da mensagem se segurando nesses homens, enquanto que a promessa, a palavra de Deus não falha. Amém, irmão? Tínhamos um profeta na terra. Temos um profeta na terra. Né? Nunca houve um Papa americano. Nunca houve na história dos Papas 270 e tantos. Nunca houve na história. E agora, um Papa americano. O último. Aí para cumprir a promessa acontecer. Para cumprir a promessa. Diz o profeta. Então vamos lá.
que o profeta vai falar? Bom, eu creio que num desses dias gloriosos, quando essa confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão a imagem da besta. E eu lhe digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. Os reais verdadeiros crentes estarão reunidos, seja qual for, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus, e aquilo formará o corpo de Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. E os agnósticos e os dementes necios serão lançados de um lado, e eles irão diretamente para a confederação de igrejas. E eu li outro dia, até mesmo as Assembleias de Deus foram para a confederação de igrejas, no tempo que lembrando teve o Concílio Vaticano II. Ó, que coisa, tiveram que negar a sua doutrina evangélica para fazer. Correto. E todos os seus sinais pentecostais e maravilhas, em princípio, tiveram que negar aquilo para entrar na confederação de igrejas. Então não pense que a Assembleia de Deus entrou dentro do profeta no concílio. Desde o tempo do profeta, a Assembleia de Deus já estava no concílio. Já estava. As filhas nunca dizem que faz parte da mãe. Nunca disse. Nunca disse. Quando a filha quer sair sozinha em uma festa, nem diz para os seus membros, sai escondidinho, mas é o líder. É o líder para ir direto lá. E agora esse Papa, ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar, ele vai fazer agora, ou seja, a força, qualquer outra coisa, vai fazer com que todos entrem nesse concílio mundial. Agora, o bispo de Roma, ele não pode de forma alguma, agora, hoje, essa semana, esses dias, ele não pode de forma alguma, sendo ele a profecia do líder, ele não pode fazer com que as pessoas comprem ou deixem de comprar, não sei se tem uma marca na mão ou na testa. Ele não pode fazer essa coisa. Porque quando o Concílio Mundial de Igrejas se levantar, já está acontecendo isso. Ou seja, quando uma igreja entra no concílio, quando uma igreja entra como membro do concílio do Vaticano, ele já está dando a mão para comprar e vender com autoridade, autorização. Porque só poderá comprar e vender quem faz parte dela. Está entendendo, irmãos? Esse comprar e vender aqui é pregar, é anunciar o que prega, é pregar o que faz, é aquela coisa toda. O financeiro virá depois. Então, observe bem. Então, nós estamos vivendo exatamente nesse tempo difícil, muito tempo difícil. Comprar ou vender é só quando o demônio estiver dentro do próprio Papa. Quando o próprio Satanás estiver dentro do Papa, ele se torna a besta. Ele se torna a besta. E o número dele é 666. O que significa isso? Significa 603. Isso é a lei dos romanos. Vigários fidei, ou seja, em lugar do Filho de Deus. Ou seja, a Igreja Católica colocou um homem na terra como sendo o lugar do Filho de Deus. Ou seja, na ausência do Filho de Deus, quem responde é o Papa. Em lugar, ele vai ser vigários fidei, em lugar do Filho de Deus. Ele se assenta no trono, parecendo ser Deus, falando como Deus, mas odeia tudo que é Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Lá é o trono de Satanás, diz a Bíblia. Onde Satanás assenta, diz a Bíblia, Apocalipse. Mas aqui está outro trono, o nosso. Quem se assenta é Deus, o Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos orar, vamos agradecer, porque tem coisas que vão acontecer e a gente tem que distribuir aos poucos para não se encher muito. Vamos orar. O tempo já não há. Senhor Deus, vamos orar.
Nós estamos indo mais uma vez, ó Pai, diante dessas verdades, ó Deus, que nós falamos aqui nessa noite, ó Pai. Meu Deus do céu, muitas coisas estão acontecendo agora. Estamos parecendo aqui, Jesus Cristo está na terra, milhares de centenas de escrituras cumprindo ao mesmo tempo. Meu Deus, abençoa, Senhor. Nos fortalece a cada instante, ó Pai. Nos dê força, meu Deus, somente a tua casa. Oh Deus, bendito, Deus eterno. Abençoa o Espírito, Senhor.
filhos possam reconhecer que nós estamos no fim, meu Deus. Oh, glória a Jesus. O tempo está fechando, o círculo está fechando.